como Josué administrou ou resolveu o conflito em que ele se colocou ao não consultar o Senhor com relação à vida dos gibeonitas? Ele tinha ordem para exterminar os povos da terra. Essa era a justiça. E o juramento para preservar os gibeonitas. Essa era a graça. Vamos ver Josué capítulo 9, dos versos 21 a 27, e ver o que extraímos de lá. Isso, porém, lhe faremos. Conservemos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Ele tinha um entendimento muito claro. Tinha feito o juramento, e agora ele não podia mais dispor da vida dos gibeonitas, mas ele tinha que preservar a vida dos gibeonitas. Mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelos chefes da congregação. Os líderes israelitas agiram de acordo com o princípio de que um juramento, desde que não envolvesse transgressão ou intenção criminosa, devia ser cumprido, mesmo que levasse a prejuízo funcional. Mas tinha que ter alguma atitude, não era simplesmente agora deixá-los lá. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. O que aconteceu? Aquele povo agora foi salvo da destruição. Não foram destruídos, não foram mortos, mas se tornaram servos, mas mantiveram a sua vida. Veja aqui ainda uma recomendação da nossa lição. Segundo o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter o juramento são virtudes do povo de Deus. Como o juramento foi feito em nome do Senhor, o Deus de Israel, os líderes não podiam voltar atrás. Veja agora, então, Josué chamou os gibeonitas e lhes falou. Disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus. Se tornaram servos. Agora veja, irmãos, essa fala de escravo, servo, nós já estudamos no trimestre passado. Havia leis, havia legislação que protegiam os escravos, que protegiam os servos. Não era uma escravidão como a que nós pensamos na Idade Média ou no período colonial no Ocidente. Então responderam a Josué: é que se anunciou que os teus servos, com certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito, e por nossa vida, e por causa disso fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. E assim os fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Veja, ele estava se colocando agora sob a graça. O povo gibeonita estava se colocando sob a graça que Josué podia manifestar a eles. Como juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado aos gibeonitas. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Os chefes de Israel decretaram que os gibeonitas deviam servir a toda a congregação. A resposta de Josué, destacando o serviço para a casa de Deus, em contraste com esse veredito, transformou a maldição em uma bênção potencial para eles. Veja, agora eles não iam ser mortos, mas eles iam estar integrados a Israel. Como servos, mas integrados a Israel. Servindo a casa do Senhor, servindo ao Deus verdadeiro. A história posterior de Gibeão revela os altos privilégios religiosos de que a cidade desfrutava, bem como sua lealdade ao povo de Deus. O voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações, de modo que quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico, os gibeonitas estavam entre aqueles que ajudaram a reconstruir Jerusalém. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, mas somente por causa da graça de Deus. Porque da graça,
A graça era por conta, agora estava sendo aplicada por conta do juramento feito por Josué. O que poderia ter acontecido aos gibeonitas se tivessem revelado sua identidade e pedido misericórdia como Raabe? Não sabemos, mas não podemos descartar a possibilidade de que até mesmo consultar a vontade de Deus poderia ter libertado os gibeonitas da destruição. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes misericórdia. Devemos entender que o subterfúgio dos gibeonitas foi um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e justiça. Foi a recusa dos cananeus em se arrependerem e seu desafio aos propósitos de Deus que levaram a decisão divina a eliminá-los. O Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Como acabamos de ler, irmãos, o propósito final de Deus não é punir pecadores. Satanás coloca Deus como um ser tirano, cruel, que quer punir pecadores. Não é essa a vontade de Deus, mas ele quer que se arrependam e conceder-lhes, então, a sua misericórdia. Veja o belíssimo texto do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo, eu desejo antes que ele se converta do seu caminho e viva. O que o Senhor Deus quer para cada um de nós, irmãos, o que o Senhor Deus quer para os seres humanos pecadores, é que eles sejam punidos, é que eles sejam mortos, extintos. Não, o Senhor quer que eles se arrependam e vivam. Vivam intensamente, vivam essa nossa vida aqui, mas vivam especialmente a vida eterna. Que o Senhor abençoe cada um de nós e que nós nos arrependamos das nossas faltas, dos nossos pecados, para que possamos viver conforme o plano de Deus para toda a humanidade, mas conforme o plano de Deus para cada um de nós, para mim e para você.